Gente, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos à nossa primeira aula online de espanhol. Queria dizer que eu tô com saudade de vocês já, mas, né, como a gente só pode ter aula por aqui, por enquanto, vamos aproveitar essa oportunidade, né, que a gente acaba tendo até que se reeducar, né, a nós mesmos, a própria educação que a gente está fazendo acontecer de uma maneira completamente diferente, mas de uma maneira que vocês aproveitem o máximo possível, né? Então, assim, por isso os PowerPoints, por isso os vídeos, os exercícios, e aí vocês vão ver que vocês vão ter um aprendizado bem significativo também, como se fosse dentro da sala de aula. Agora, o que eu quero falar pra vocês, como na nossa última aula que eu tive com vocês, na presencial, vamos voltar lá para aquela presencial, que a gente fez aquela atividade dos potes dos sentimentos, que vocês com certeza vão lembrar. Nós escrevemos frases motivacionais que, se a gente parar pra pensar agora, esse momento que a gente está vivendo, faz bastante sentido, né? Porque a gente sabe que tem um momento dessa quarentena de não poder sair de casa, de não poder estar com os amigos fisicamente falando, com alguns familiares, acaba se tornando uma situação cansativa, estressante, exaustiva, porque às vezes a única coisa que a gente precisa é um abraço, né? E desde a primeira aula que eu dei pra vocês sempre foram muito carinhosos comigo e eu sinto muita falta disso, eu tenho que confessar pra vocês. E não foi à toa que eu escolhi vocês pra fazer a atividade do Potes de Sentimentos e aquela atividade que a gente entregou os bilhetes pra Nanda, né? Que foi muito importante pra ela também naquele momento. Então, assim, titia tá com saudade de vocês, mas por enquanto a gente mata a saudade por aqui. Antes da gente partir para o segundo capítulo da apostila, a gente vai falar sobre os verbos de câmbio. Mas, ainda assim, eu coloquei o título do PowerPoint de Conócete a ti mesmo. E a gente sabe que tem um filósofo que falou essa frase, né? Então, bora lá? Conhecer a gente mesmo? Então, vamos lá. Na página 15 da apostila, a gente vai fazer um repasso, uma revisão sobre os verbos de câmbio que a gente já aprendeu, mas que a gente precisa ver de novo porque faz bastante sentido, porque se a gente parar pra pensar, quando a gente fala sobre verbos de câmbio, a gente tá falando sobre mudanças que acontecem com a gente, né? Mudanças que podem ser positivas ou mudanças que podem ser negativas. Depende muito do que aconteceu com a pessoa, depende de como a pessoa de como ela age em relação às situações, né? Então, assim, vou dar um exemplo de uma coisa que a gente está vivendo, que é a quarentena, né? Ficar bastante tempo dentro de casa, pra mim, tem sido cansativo, né? Porque, querendo ou não, quando eu vou pra escola, eu tenho contato com vocês, a gente conversa sobre diversas coisas, a gente, de uma forma ou de outra, a gente ganha carinho, dos pequenos a gente ganha abraço, a gente ganha beijo, e isso faz bastante falta, né, no nosso dia a dia. Eu ainda tenho a minha sobrinha, que eu já comentei com vocês, que é pequenininha e é meu grudinho, eu ainda recebo esse tipo de carinho, mas a gente sabe que tem gente que não tem de onde receber esse carinho, né? Então, assim, receber esse carinho me fez uma pessoa mais atenciosa com vocês, sabe? De enxergar que existe um lado humano, de que existe uma pessoa ali que às vezes a única coisa que precisa é de uma palavra amiga, de uma conversa, de uma risada, de um abraço ou de qualquer coisa. Então, assim, estar dentro da escola, pra mim, é uma situação transformadora e eu sei que é uma coisa que eu vou levar, assim, pro resto da minha vida, né? Então, assim, os verbos de câmbio, eles indicam exatamente essas mudanças que acontecem com a gente, que pode ser uma mudança que dure pra toda a vida, pode ser uma mudança temporária, pode ser uma coisa de
assim, bem momentânea mesmo, de ser naquele momento, dali a 2 segundos já não aconteceu. Então, assim, é isso que os verbos de câmbio indicam. Então, eu vou ler pra vocês a definição de verbo de câmbio que tá na apostila de vocês, e aí eu passo para a explicação dos verbos em si. Então, vamos lá. Em espanhol, hay varios verbos que utilizamos para expresar las mudanzas. Ellos son llamados de verbos de cambio. Estos verbos no expresan solo cualidad, profesión, etc., o el estado de los seres humanos, objetos, sino la transformação experimentada por eles. Então, é a transformação que a gente experimenta, sabe? Me entendem? Por exemplo, eu dentro da escola experimento um carinho muito grande quando eu recebo de vocês. Então, isso me faz uma pessoa mais atenciosa com vocês, mais carinhosa com vocês. Se é que vocês entendem esse exemplo, né? Bom, aí mais abaixo, a gente tem 4 verbos de câmbio que, embora eles expressem a mesma coisa nesse sentido de mudança, a gente só pode usar cada um deles para expressar alguma coisa. Então, eu vou ler aqui, de acordo com o que está na apostila, e vou explicar para vocês. O primeiro verbo é hacerse. Indica um cambio voluntário, resultado de um processo. Me haré odontóloga como mi padre. Bom, aqui a gente passa, a personagem, né, no caso, passa por um processo. Qual é o processo que a gente passa para se tornar alguma coisa em uma profissão? A gente faz a faculdade, ou um curso técnico, ou um curso certificado pelo MEC, para se tornar alguma coisa. Então, nesse caso, ela fez a faculdade para ser dentista, assim como o pai dela. No meu caso, por exemplo, eu fiz a faculdade de pedagogia e eu fiz a faculdade de letras. Então, o meu processo foi fazer essas 2 faculdades para me tornar professora, como meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, assim, me haré professora, assim como meus familiares. O meu processo foram essas 2 faculdades, foram os cursos que eu fiz e tal. E aí, esse é o processo que é uma coisa voluntária, que a gente sabe o que está acontecendo, porque a gente queria que isso acontecesse. O verbo volver-se indica um cambio involuntário e duradouro. Ella se ha vuelto una persona muy dura. Alguma coisa aconteceu com essa pessoa para ela se tornar uma pessoa mais dura, mais fria. Mas não é uma coisa que ela desejou se tornar, né? Então, assim, a gente não deseja se tornar uma pessoa mais fria ou uma pessoa mais dura. Algumas coisas vão acontecendo com a gente e a gente acaba se tornando involuntariamente essa pessoa diferente. E o verbo poner-se indica um cambio involuntário e momentâneo. Me puse roja quando lo miré a Javier. O que aconteceu? Ela ficou com vergonha, ficou com um rostinho vermelho quando ela viu o Javier. E foi involuntário também, só que foi momentâneo. Aquilo só aconteceu a partir do momento que ela viu, e quando ela já não viu mais, ela já voltou ao normal. Então, é também involuntário, mas é momentâneo, diferente do volver-se, que é algo mais duradouro. E por fim, o verbo quedar-se indica um cambio imprevisto que pode ser duradouro ou permanente. Olha, esse verbo, ele também indica uma mudança involuntária, mas que ou pode ser uma coisa duradoura, ou pode ser uma coisa permanente, porque esse duradouro também pode, né, mudar em algum momento da nossa vida. Então, por exemplo, mi abuelo se ha quedado calvo. E a gente sabe que quando a pessoa fica calva, a pessoa não tem como voltar a ter naturalmente cabelo em determinadas regiões da nossa cabeça, né? A gente sabe que existem implantes e tal, mas não é algo natural, né, da pessoa. Então, é uma coisa que fica para sempre. E aí, a gente tem uma caixinha escrito ojo.
Los verbos de cambio son pronominales, o sea, son conjugados con los pronombres reflexivos. Esse uso indica que a ação afeta diretamente ao sujeito. Que foi o que eu falei para vocês. Eu só não tinha falado que obrigatoriamente eles pedem, né, esse pronome reflexivo. Que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, porque eu tenho outro PowerPoint falando sobre pronomes reflexivos. E aí qualquer coisa eu envio para vocês. Então, obrigatoriamente, a gente tem que conjugar estes verbos com os pronomes reflexivos. E se a gente não colocar esses pronomes reflexivos, eles acabam não indicando essa mudança que afeta diretamente a cada um de nós. Agora, começando efetivamente o nosso capítulo número 2, este capítulo se chama Conócete a ti mismo. E a apostila traz como objetivo a seguinte coisa. En este capítulo vamos a reflexionar sobre los aspectos de la personalidad y cómo ellos influyen en la forma como nos relacionamos en comunidad. Estudiaremos los adjetivos haciendo comparaciones y relatando atividades rutinarias e de ócio. O que a gente vai aprender? A gente vai ver como que os aspectos da nossa personalidade influenciam nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, além de estudar os adjetivos para fazer comparações e relatar atividades rotineiras e atividades que a gente faz quando a gente está com um tempo ósseo ou um tempo vago. Então, vamos lá. Na página 20, ainda, a gente tem uma atividade de pré-leitura, que é aquela atividade que aparece sempre no início dos textos de vocês e que a gente sempre faz conversando na sala de aula. Então, vamos lá. ¿Cuál es el sentido de la expresión personalidad? Lee el título del texto y busca inferir el significado que esa palabra asume en ese contexto. La teoría de los 5 rasgos de la personalidad. E aí ele traz 3 opções, só que a gente tem que pensar para responder, e a gente vai responder essa pergunta quando a gente estiver na nossa aula ao vivo, tá bom? Porque aí eu não posso dar resposta para vocês, eu quero que vocês pensem sobre. Vou ler as 3 alternativas aqui para vocês. Personalidade pode ser conjunto de las características y diferencias individuales que distingue a una persona de otra. Ejemplo, personalidad alegre o huraña. Segunda opción, cualidad de las personas que tienen muy marcada dicha diferencia. Ejemplo, tu amigo tiene mucha personalidad. Y tercera opción, persona que destaca en una actividad o ambiente, personaje. Ejemplo, al acto assistieron várias personalidades. Bom, vocês precisam pensar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 alternativas. Pode ler o texto e aí depois voltar para responder para fazer mais sentido, né? Qual dessas 3 alternativas fazem mais sentido para explicar qual é o sentido da expressão personalidade no título do texto. Então, vamos lá. Pulando para a página 23, porque na página 21 e na página 22 são questões de interpretação de texto que vocês vão fazer, na página 23 a gente tem escrito o nosso título lá, herramientas, e depois o subtítulo, adjetivos descrevendo personalidades. Bom, vamos fazer um estudo sobre os adjetivos e aí a gente vai ver que a gente pode fazer comparação ou a gente pode só adjetivar mesmo determinadas coisas de diferentes formas. Então vamos lá. Los adjetivos tienen como función especificar, restringir o resaltar las características de los seres. Pueden incluso indicar las propiedades de los seres. Então, vamos lá. Como basicamente a gente vai adjetivar alguma coisa, uma pessoa, um objeto, um animal, enfim. Basicamente, a apostila a gente diz que a gente usa o sujeito, o verbo ser e o adjetivo. Assim como a gente faz em português. Por exemplo, vou dar um exemplo com o nome da minha sobrinha. A Luísa é muito esperta. Então, vamos lá. Sujeito.
Luísa. Verbo é, que no caso é o verbo ser, e o adjetivo é esperta. Então, em espanhol, a gente vai fazer exatamente da mesma forma. E quais são os exemplos que a apostila traz pra gente? Ella es generosa ou Pedro e Juan son valientes. Todos com sujeito, verbo ser, e o adjetivo, que foi o que eu falei pra vocês agora. Además, puedes decir que tipo de persona te gustaría ser usando la estrutura. Então, assim, que tipo de pessoa eu gostaria de ser usando essa estrutura para adjetivar? Me gustaría ser mais adjetivo. Trataré de ser mais adjetivo. Exemplos: me gustaría ser compreensiva ou trataré de ser organizada. Então, por exemplo, eu queria ser uma pessoa mais organizada. Isso é real. Eu queria muito ser uma pessoa muito mais organizada. Então, eu posso dizer, me gustaría ser organizada ou trataré de ser organizada. Quando a gente fala trataré de ser, a gente já entende que a gente quer essa mudança realmente para nossa vida. Então, eu vou tratar de ser, eu serei mais organizada. E quando a gente fala só me gostaria de ser, talvez a gente quer ser, mas talvez a gente não tenha esse momento de entender que a gente precisa dessa mudança. Então, existe essa diferença aí, para o me gostaria ser e tratarei de ser. Na página 26, quando a gente pula essas páginas, a gente tem alguns exercícios de interpretação de texto. E antes de ir para a página 26, eu vou falar com vocês de uma coisa que está na página 25. Bom, na página 25 tem uma atividade de compreensão auditiva, que vocês vão precisar ter o aplicativo do Positivo On ou entrar na internet no Positivo On lá, para poder escutar o áudio que vocês precisam para fazer as atividades. A gente tem aqui um texto que fala sobre Pedro. Eu vou ler para vocês e aí depois eu já vou para a página 26 para explicar a atividade que vocês precisam fazer. Então vamos ler aqui. Una personalidad despeinada. Érase una vez un chaval llamado Pedro de unos 15 años que vivía en un pequeño barrio de Madrid. Desde fuera parecía un chaval normalito, un poco tímido, reservado y bastante educado. Todas las mañanas antes de ir al colegio se levantaba, se aseaba y se tiraba horas en el espejo peinándose su sedosa cabellera. No hacía más que peinarse y peinarse a lo largo del día. Se creía que así los demás le iban a ver mucho más guapo. De repente, un día Pedro se despierta a sus 22 años e se dá cuenta... Bom, para vocês saberem o que aconteceu com Pedro, vocês vão escutar o áudio. E aí vão fazer os exercícios que tem na página 25. E aqui na página 26, a gente tem um item chamado Fábrica de Ideias. O que vocês vão precisar fazer? Vou ler aqui o que está escrito no quadrinho para falar direitinho para vocês o que vocês precisam fazer. Então, vamos lá. A gente tem a imagem do Pedro e aí está escrito assim: trataré de ser um tipo mais... ¿Qué le reserva el futuro a Pedro? En la jornada de autoconocimiento, Pedro va a cambiar mucho. Escribe una historieta en la que encontramos a Pedro sentado en un banco tras 10 años. ¿Qué le pasó a su pelo? Y a su personalidad. Al final de tu producción, intercambia ideas com um companheiro e revisem seus textos. O que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar que vocês estão encontrando o Pedro 10 anos depois, sentado em um banco. Esse banco pode ser o banco no condomínio onde vocês moram, um banco na praça, um banco na rua. Não importa, vocês vão encontrar obrigatoriamente o Pedro e o Pedro vai contar para vocês o que aconteceu com ele 10 anos depois daquele dia que ele acordou com 22 anos. E o que vocês vão fazer? Vocês vão relatar essa história em forma de história em quadrinho. E aí vocês vão fazer esses quadrinhos que estão aí na página 26 e 27 da apostila. Bom, na página 28, como eu falei pra vocês, a gente pode usar os adjetivos para
adjetivar as coisas, mas a gente também pode usar para fazer comparações. E aí a apostila escreve assim: cuando hacemos comparaciones, queremos enfatizar lo positivo o lo negativo de alguno de los elementos. Por ello, la comparación es muchas veces un recurso argumentativo. Então, assim, obrigatoriamente, quando a gente quer fazer uma comparação, a gente vai ou enfatizar uma coisa muito boa numa pessoa, ou uma coisa só boa numa pessoa, ou a gente vai enfatizar uma coisa que é muito ruim numa pessoa, ou só uma coisa que é ruim naquela pessoa. Então, obrigatoriamente, a gente vai usar a comparação para fazer isso. E por isso que ele diz que é um recurso argumentativo, né? Porque a gente acaba utilizando isso para argumentar sobre as coisas que nós estamos falando. Por exemplo, quando a gente fala assim, o Covid é muito perigoso. Ou o Covid é mais perigoso do que algumas outras doenças. Então, assim, a gente coloca o Covid-19 como algo muito negativo porque é muito perigoso. Ou existem algumas pessoas que só consideram perigoso. Bom, a apostila traz pra gente o grau comparativo e o grau superlativo. O comparativo é isso que eu expliquei pra vocês. Já o superlativo é quando a gente tá falando, tipo, eu estou muito contente ou eu estou contentíssima. Então, assim, a gente sempre, quando for fazer o superlativo, a gente vai usar um mui ou o sufixo ismo. Então, vamos lá pra gente ver na apostila como que a gente faz aí. Bom, o grau comparativo, a gente pode usar o comparativo de desigualdade ou o comparativo de igualdade. Quando a gente está falando do comparativo de desigualdade, a gente tem duas estruturas para formar. A gente pode usar as seguintes três palavras: mais, menos e tan, só que com mais e menos a gente pode usar o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E com o tan, a gente não pode usar o substantivo, então a gente só pode usar o adjetivo, o advérbio e colocar mais a palavrinha como. E no outro caso, mais a palavrinha que. Então, assim, exemplos. Soy más alta que Letícia, Lucia lê menos livros que eu. Isso porque a gente usou um mais e um menos, e aí a gente usa obrigatoriamente o que? Agora, se a gente for fazer um exemplo com o tan, vai ser assim: la alimentación es tan importante como la actividad física. Tem o tan, vou usar como. Isso não vai mudar. E a gente também pode fazer o comparativo de igualdade, que aí a gente pode usar a expressão igual de ou tanto, tanta, tantos, tantas. Bom, com igual de, a gente só pode usar adjetivo e advérbio e depois coloca o que. Com o tanto, a gente só pode usar com substantivos, mais a palavrinha como. Vamos aos exemplos. El helado es igual de dulce que el chocolate. Ou, em Madrid, há tantos coches como em Barcelona. Então, é assim, é uma coisa bem igual. O sorvete é igual de doce que o chocolate. E em Madrid existem tantos carros como em Barcelona. Então, a gente só tá equiparando aí as coisas, tá fazendo uma igualdade entre as coisas. E o superlativo, como eu falei pra vocês, é sempre o mais, entenderam? Então, assim, eu não digo eu estou contente, eu digo ou eu estou muito contente ou eu estou contentíssima. É sempre muito mais. Então, vamos lá. A gente tem o superlativo relativo e o superlativo absoluto. Com o superlativo relativo, a gente tem que usar os artigos, mais as expressões mais ou menos, mais um adjetivo, mais de. Para ficar claro, vou já direto por um exemplo e depois a gente fala sobre o superlativo absoluto. Tu vestido é o mais bonito de todos. O meu vestido é o mais bonito de todos. Não existe nenhum vestido mais bonito que o meu. Ou, el libro es el más importante de la biblioteca. Na biblioteca não existe nada mais importante do que os livros. E no superlativo absoluto, a gente coloca o muy ou o íssimo, que é o sufixo para a gente fazer o superlativo absoluto. Então, vamos para os exemplos.
estou muito contenta, eu estou muito contente. Ou estou contentíssima, eu estou contentíssima, entenderam? Com o superlativo é sempre o mais, né? É sempre o mais importante, é sempre o mais bonito, é sempre assim, nesse grau de tipo, eu tenho uma coisa boa, mas eu tenho uma coisa que é extremamente boa. E o superlativo é isso que está sempre no extremamente boa. Bom, na página 30, a gente tem aí um exercício chamado Tetocati. O que a gente precisa fazer nesse exercício para eu explicar para vocês? Está escrito: identifica as duas personalidades de cada uma das modalidades apresentadas. Em seguida, apunta el adjetivo que mejor las describe e haz las comparações. Bom, vou falar sobre deporte, que são os esportes. E aí, a gente pode ver que a gente tem dois esportistas famosos aí na apostila. E aí, ele colocou de exemplo a Marta. Bom, vamos falar só sobre a Marta. Qual é a personalidade? Marta. Como são talentosos? Comparações. Marta é uma deportista tão talentosa como Federer. Bom, então a gente já sabe que a segunda personalidade dos esportes é o Gustavo Federer. Então, aí vocês vão escrever no número 2 o nome dele. E aí você vai colocar um adjetivo sobre ele. E aí você vai fazer uma comparação. E aí pode ser uma comparação de igualdade, de desigualdade. Pode ser no superlativo, que nem eu expliquei para vocês antes. E aí, com as outras personalidades, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, televisão. A gente tem aí a Fernanda Montenegro e o Silvio Santos. Bom, vou falar sobre a Fernanda Montenegro. Aí eu escrevo lá, número 1, Fernanda Montenegro. Como som? Eu, particularmente, acho ela uma atriz fantástica. Então, eu posso escrever aqui, fantástico. Fantásticos, porque tá falando sobre os atores. Bom, comparações. Fernanda Montenegro é a mais importante atriz de Globo. Bom, eu acho ela a atriz mais importante da Globo. Então, pra mim, eu vou colocar isso. E aí, vocês vão vendo as outras personalidades que tem aí. Falando ainda sobre personalidades, na página 31, a gente tem um texto que diz que descreve as nossas personalidades de acordo com a cor que a gente escolhe. Então, vamos lá. Ele pergunta assim: qual é a tua cor favorita? Bom, vocês sabem que a minha cor favorita é vermelho. Então, tem aqui, tá escrito assim: dime que color te gusta y te diré quién eres. Los colores denotan emociones y reflejan personalidades. E aí eu vou pular direto pro rojo, que é o vermelho. Bom, vamos ver o que está escrito. Seguridad y determinación describen a las personalidades a las que les gusta el rojo. Indivíduos que preferem la acción a la reflexión. Bom, exatamente, eu prefiro muito fazer as coisas do que ficar pensando sobre as coisas. Então, assim, essa cor me define muito bem. Só que, assim, eu poderia escolher também ou rosa ou preto, porque eu também gosto. Mas, nesse momento, eu estou escolhendo o vermelho porque é a cor que mais tem me identificado. Então, quando vocês forem ler, vocês pensem nisso. Poxa, qual é a cor que está me definindo nesse momento? Ah, se é o roxo, eu vou lá e leio o morado. O azul, eu vou lá e leio o azul. E aí, vocês vão fazer as atividades de interpretação de texto. Para terminar, no último slide, a gente tem aqui um slide chamado lição de casa. Parece bastante coisa, eu sei, parece bastante coisa, mas não é. E dá pra vocês fazerem super tranquilos sozinhos. Como vocês já têm como entrar em contato comigo, eu não preciso colocar aqui no slide, mas vocês podem me encontrar no grupo dos professores, lá que vocês criaram com os professores para tirar dúvida. Ou vocês podem me encontrar pelo e-mail, que eu também passei pra vocês. Então, meus queridos, se cuidem. Eu estou com saudade de vocês. E vamos tentar resolver logo esse problema do Covid-19 pra gente voltar a estar todos juntos com os outros professores, com a tia Maria, com a dona Eleonor, com a dona Silvia, com a Ananda, com todo mundo que
faz com que aquela escola viva, né? Então, se cuidem, lavem bem as mãos, cuidem dos pais de vocês, dos avós, dos irmãos, cuidem de todo mundo da maneira que vocês conseguirem, seja fisicamente, seja pelas redes sociais, mas lembrem-se, se cuidem também, que o mais importante é a gente se cuidar, e aí depois a gente consegue cuidar dos outros, tá bom? Um beijo, estou com saudades. E na nossa volta, nós vamos fazer uma leitura sobre os nossos posts dos sentimentos que está lá na escola, tá bom? Beijo de novo, estou com saudade.